Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou Amário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. O Papo Pro é uma produção da TMD, com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos disponibiliza o espaço para gravação e hoje nos disponibiliza o convidado também. Mas a gente vai chegar lá. Esse episódio do Papo Pro tem o patrocínio de Posto Churrascaria Santa Clara, Cacau Show Tailândia, lá na Avenida Belém, número 82B, bairro Centro. Boca Rosa Store, aqui você fica mais linda. Start Comunicação Visual, impressão de qualidade com criatividade é aqui. Start Fit, chique é ser saudável. E como eu disse para vocês, hoje o nosso convidado também é uma cortesia da RMC Contabilidade Consultiva. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Estácio de Sá há 12 anos, pós-graduado com MBA em Gestão de Pessoas pela Unopar, pós-graduado em Consultoria Empresarial pela Estácio de Sá e há 12 anos está aqui na frente da RMC como sócio fundador. Seja bem-vindo, Paulo Fernandes. Boa noite, Maurício. Boa noite, Amário. Tudo bem? Beleza, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente para elucidar esse assunto que é tão presente na vida do brasileiro, mas que gera tantas dúvidas ao mesmo tempo, né? Eu quem agradeço. Paulo, vamos começar pelo começo. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e como que surgiu a ideia da RMC. A RMC surgiu na minha vida num momento assim muito peculiar. Eu trabalhava na instituição de um cartório e conheci a minha sócia atual lá, a Rita, minha sócia fundadora. E eu tava ali no cartório, mas eu já estava na metade do curso de contabilidade. E a Rita, um belo dia, olhou para mim e falou assim: Paulo, vamos montar um escritório? Do nada. Mas sabe aquele convite sem muita convicção. Eu falei para a Rita: vamos. E ela: tá bom. E aí seguimos conversando, mas parecia que a Rita não acreditava muito que aquela ideia ia fluir. E aí chegou um certo tempo que eu me desliguei do cartório. Eu falei: agora é a oportunidade. Eu me sentia meio perdido na minha questão profissional, embora eu estivesse fazendo contabilidade. Eu tinha sido bancário, eu tinha sido comerciário, eu tinha passado um período lá no cartório, e aí eu queria realmente seguir carreira, mas eu não sabia como. Nunca tinha pensado em empreender de fato, né? Eram ideias, mas eu gostava de ser funcionário. Na minha cabeça, a tranquilidade e a segurança de ser funcionário, para mim, era muito tranquilo, para ser redundante. E aí a gente seguiu com a ideia. Eu meio que fui forçado a seguir com essa ideia porque eu estava meio que sem alternativas na questão profissional, estava meio realmente me sentindo perdido. E aí a gente foi com essa ideia para frente e chegou um certo momento, em fevereiro de 2013, a gente bateu o martelo, alugamos um pequeno ponto aqui na própria Travessa Aveiros, né? Voltamos aqui para a Travessa Aveiros, onde a gente começou. Um pontinho que não dava 20% dessa sala aqui. Não tinha banheiro, começamos só eu e a Rita. A Rita pagou a vitrine de vidro, eu trouxe a minha mesa com o meu computador de casa. A Rita comprou uma mesa lá na Danisly em 11 vezes, porque a gente não tinha dinheiro de fato, né? A Rita, embora tivesse outras atividades, mas ela estava tanto começando quanto eu nessa questão de empreender. E começamos do nada, mas começamos muito com a ideia do retorno que a gente ouvia dos empresários. Eu conhecia muitos empresários, a Rita conhecia muita gente, e era uma reclamação recorrente por parte do atendimento às contabilidades. Isso é um fato, na verdade não é nenhuma questão de crítica. Se ouvia assim que existia uma distância muito grande entre os empresários e os contadores, que as contabilidades agregavam um pouco o valor. E nessa época eu já tinha uma ideia do que hoje a gente chama de contabilidade consultiva, né? Que é aquela contabilidade que atua próximo aos empresários, que ela entrega a burocracia, mas ela entrega também a consultividade, a proximidade com o empresário. Né? Ela está ali para agregar valor, para trazer algo de real que faça diferença na vida das empresas. A gente já tinha isso em mente, mas não tinha dado nome aos bois. E seguimos. Começamos a trabalhar com as atividades de MEI. Confesso que, tecnicamente, na época, nós éramos muito verdes. Aí a Rita já era formada, eu estava no meio do curso. Mas resolvemos empreender. E era engraçado que eu dizia assim para a Rita: Rita, se o cliente chegar aqui e a gente não souber do que ele está falando, a gente vai no Google rapidinho na frente dele e pesquisa e passa segurança e credibilidade, porque a contabilidade vive disso. E realmente eu não me envergonho disso, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de tudo. E foi algo realmente que deu muito certo. A gente começou a trabalhar com os MEIs, né? Os microempreendedores. A gente nasceu se propondo a tratar com eles, mas
Quase que imediatamente a gente começou a receber demandas de microempresas, de produtores rurais da área de Dendê. Foi algo que realmente fluiu naturalmente. E graças a Deus, nesse período todo, passamos por 4 endereços e seguimos num processo de crescimento muito intenso, né? E sempre buscando atender as empresas da melhor forma. Bem legal. Da que você acabou comentando aí, viu uma brecha no mercado, entrou no ramo empresarial e começou a trabalhar o que exatamente Tailândia buscava naquela época. Tinha essa dificuldade, vamos fazer um cálculo aí há 13 anos atrás, né? Então, bem interessante. E nesse tempo, quais foram as principais dificuldades, Paulo? As principais dificuldades, na verdade, eu não digo como dificuldade, né? Mas eu chamo como desafio. Foi seguir crescendo de maneira estável, né? E seguir atendendo com qualidade. Porque, assim, eu sempre dizia, há anos atrás eu tinha uma outra visão e eu dizia assim, gente, se for para a gente crescer e perder em qualidade no nosso serviço, eu prefiro não receber mais nenhum cliente e manter os que eu tenho. Porque eu sempre tive essa percepção, e as minhas sócias também, que era preciso manter a qualidade e a excelência no que a gente fazia para se diferenciar no mercado. E porque para nós era algo prazeroso, para nós é muito importante fazer um serviço de qualidade, sempre foi, sempre tivemos essa visão. E a grande dificuldade nesse meio tempo era manter isso com o crescimento da equipe, que ia atender nossos clientes, e com o crescimento da carteira de clientes. Era repassar para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, o nosso jeito de ser, a nossa cultura, para que eles repetissem e replicassem tudo que a gente fez até aquele momento que teve sucesso. A gente só teve nossa primeira funcionária no ano seguinte, né, no segundo ano de trabalho. No primeiro era eu para tudo e a Rita também. E aí a nossa grande dificuldade nessa jornada, e hoje também é um grande desafio, porque a gente vem vendo um crescimento muito grande da nossa equipe, manter, treinar diariamente os nossos colaboradores para que eles mantenham um nível, né, e que a gente consiga delegar nossas atribuições com tranquilidade. Esse é o nosso maior desafio e sempre foi, né, mas agora mais do que nunca é o maior. Beleza. Isso é realmente um desafio que assola muitos empreendedores, né? Mas assim, Paulo, a gente te convidou aqui especialmente para a gente falar muito sobre imposto de renda, porque a gente chega nessa época do ano, o brasileiro sabe que ele tem que fazer declaração de imposto de renda, que a gente ouve falar muito disso, a gente ouve falar no noticiário, a gente ouve falar em vários lugares. Mas a gente precisa e quer ouvir de alguém que tem o conhecimento e que vai saber explicar para a gente muito melhor. Então vamos tirar o elefante da sala. O que é o imposto de renda, para que ele serve? Vamos começar por isso. O que é e para que ele serve? Então, muitas pessoas encaram a contabilidade, né, como um mal necessário, mas na verdade eu encaro como a ciência da riqueza. Na contabilidade que surgem as maiores empresas, os maiores negócios, é o coração da economia do país. Isso tem que ser falado e exaltado. Mas partindo para a questão do imposto de renda, o que é imposto de renda? Existe o imposto de renda e existe a declaração de imposto de renda. A nossa principal questão hoje aqui é a declaração de imposto de renda. Mas o que é o imposto de renda? É o imposto sobre a renda. Basicamente é o que o nome diz. É o imposto que se paga sobre os rendimentos que as pessoas físicas têm. Isso é feito uma declaração anual chamada Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, onde as pessoas lá minimamente dizem assim: governo, Receita Federal, eu ganhei tal coisa de tal empresa, de tal pessoa. Governo, que muita gente esquece, eu tenho tais e tais patrimônios. Basicamente, o imposto de renda é você dizer para a Receita Federal seus bens e seus rendimentos, sejam eles de quais naturezas forem. Só que tem pessoas que são obrigadas e tem pessoas que são desobrigadas. Mas, da maneira mais clara possível, é isso. Paulo, conta pra gente, quem precisa declarar e qual é tem algum teto, algum limite? Enfim, como eu falei, nem todas as pessoas são obrigadas a declarar imposto de renda, existem alguns critérios. Para aquela pessoa que tem renda urbana, trabalhador, CLT ou empresário, o teto mínimo para você declarar imposto de renda pessoa física é R$ 33.888 de renda anual. Para o produtor rural, que é aquele que vive das atividades agrícolas, R$ 169.440. Ainda tem outros critérios que não são a renda, por exemplo, possuir patrimônio com valor de aquisição acima de 800 mil, ou ter tido rendimentos isentos acima de 200 mil ano. Basicamente, são esses os obrigados a declarar. E tem aquela pessoa que passou a condição de residente no Brasil em 2024 e assim permaneceu em 31/12/2024. Essa pessoa também é obrigada a declarar, seja estrangeiro ou seja um brasileiro que voltou para o país e tenha se ausentado durante alguns anos. A questão do patrimônio que tu falou, seria patrimônio, assim,
contando móveis, imóveis, automóveis, essas coisas. Por mais que esse patrimônio acumulado, se ele tiver um valor acima de 800 mil, a pessoa é obrigada a declarar, é isso? Isso, bens e direitos. Um valor total de 800 mil ou mais, você é obrigado a declarar. E detalhe importante que muitas pessoas erram, é patrimônio a preço do que ele custou. Tá? Se ele custou 100 mil e vale 1 milhão, você declara 100 mil. Você não pode valorizar o patrimônio na tua declaração de imposto de renda. Tá, entendi. Beleza. E aí, na prática... Tá, beleza. Paulo, agora vamos lá. Na prática, a pessoa pode fazer a sua declaração de renda sozinha? Como é que ela faz? Como é o procedimento disso aí? A declaração de imposto de renda não é prerrogativa do contador. Qualquer pessoa pode fazer sua declaração. Tem detalhes muito simples, mas tem detalhes muito complexos. Mas o que eu recomendo é que leia, que estude o programa, estude a obrigatoriedade se você decidir fazer sua declaração, porque realmente pode parecer uma coisa simples em alguns aspectos, mas tem muitas questões peculiares, dependendo do caso, que realmente é necessária a presença de um bom profissional que tenha conhecimento a fundo da situação. Então, repito, qualquer pessoa pode fazer. Mas se você se sentir inseguro, procure um bom profissional, da sua confiança, para ele fazer seu imposto de renda. E é feito pelo site da Receita? Sim, tem um portal, pelo portal da Receita, você baixa um programa no seu computador e também tem um aplicativo de celular. Se eu quiser fazer a minha declaração sozinho, quais os documentos que eu preciso reunir para aplicar nesse site aí, nesse programa que eu vou baixar no computador para fazer sozinho? Então, nos últimos anos a Receita lançou a declaração pré-preenchida, que hoje com acesso gov.br, a boa parte dos seus dados, quando você entrar no programa com sua senha, já vão vir importados, né? Seus rendimentos, seu patrimônio no banco, né? Seus saldos bancários, então já é meio caminho andado. Mas falando em documentação, o informe de rendimentos que você tiver do seu empregador ou da sua empresa, se você fez retirada de lucro, a documentação dos seus bens, do seu patrimônio que você precisa declarar naquele ano, a questão dos seus rendimentos isentos, caso você tenha, o teu controle de caixa, se você for produtor rural, né, que é muito importante, então tem que ter o controle de caixa. Basicamente são esses os documentos. Os informes de rendimento para os bancos, os bancos fornecem, né? Aquele é um resumo de 31/12/2024, onde tem as informações que você vai colocar lá na sua declaração. Já vi que eu não vou querer fazer. Então, se eu não quiser fazer, e eu tenho sempre aquela dúvida, é muito caro fazer uma declaração de imposto de renda? Olha, eu vou falar do meu ponto de vista. Você tem a noção de quanto é caro quando você realmente faz algo que te dá um problema, um prejuízo. Na verdade, muitas pessoas acham caro, acham barato, enfim, não tem a noção do devido preço, mas aquelas que passam por algum tipo de situação que venha lhe prejudicar, pagar uma multa, realmente sabem o real valor de contratar um bom profissional. Voltando à pergunta anterior, Maurício, eu só não citei também que na tua declaração, até para bater no teu imposto, aumentar a tua restituição, recibo de despesa com saúde e recibo de despesa com educação sua ou dos seus dependentes também entra na documentação para você fazer sua declaração. Inclusive, isso é muito benéfico e alvo de muitos questionamentos todos os dias que a gente recebe no momento de elaborar a declaração do cliente. Isso aí é interessante até a gente tocar, porque tem essa questão da restituição, né? Eu sei que é todo um outro assunto, que se a gente for abrir essa vertente aqui, a gente vai acabar entrando em toda essa parte de restituição, mas ela existe, né? Uma possibilidade que existe que a pessoa precisa se atentar no momento de preencher a declaração, não é isso? Isso. Muitas pessoas não entendem o que é exatamente a restituição. O que é restituição? A própria palavra diz, restituir. Vai ser restituído de alguns, não todos, mas alguns declarantes, parte do imposto que ele pagou anteriormente, tá? Se você não pagou, se não teve retido nos seus rendimentos no ano de referência, agora 2024, você não tem o que falar em restituição, né? Por exemplo, você recebia lá um salário de 5 mil mês em 2024, todo mês é retido um valorzinho, tá? É esse valor que vai te criar a possibilidade de restituir ele de volta, tá? Então não há o que se falar em restituição se você não pagou antes. Porque muitas pessoas chegam para nós, eu não vou ter restituição, mas você vai olhar a situação dele, ele não teve nada retido no ano anterior, ou a renda dele era toda informal, não recolheu nada, então tem que ficar muito isso claro, porque muita gente fica ansiosa em restituir o valor, né? Mas tem que ficar clara essa questão, só a restituição onde já houve pagamento. Entendi. E quais os principais erros, Paulo, no dia a dia aí que você vê quando a pessoa chega para você que tá todo complicado de resolver?
Os dois principais erros, o principal, é pensar que tem jeitinho. Esse é o principal erro, na verdade, né? Em outros tempos, em outras realidades, realmente se tinham muitas possibilidades de burlar para melhorar a restituição. Hoje em dia, como está tudo integrado, né? Então é zero praticamente a chance de você burlar e melhorar a tua restituição por meios falsos, né? Ou, inclusive, se criaram meios hoje em dia para ter tudo interligado, né? O recibo que você recebe lá do seu dentista, quando ele é pessoa física, tem que estar na declaração de imposto de renda dele, dentista, para você colocar na sua. Já teve casos, né, de você informar uma despesa com o dentista, muitas pessoas informam, pegam o CPF do dentista do ano anterior, vão lá e colocam na declaração. E aí chega na hora de fazer o cruzamento de dados, não existe esse valor no faturamento do dentista enquanto pessoa física. Então, malha fina, inclusive para os dois, muitas vezes. Então, há de se tirar da cabeça essa possibilidade de fraudar o imposto de renda, porque muitas pessoas ainda acreditam nisso. E eu conheço assim, casos absurdos, isso é uma coisa muito peculiar, de multas altíssimas, por erros assim, muitas vezes infantis, né, de se pensar que a Receita não está notando esse tipo de coisa. E o outro erro muito recorrente, né, que muitas pessoas acreditam piamente que isso é verdade, é omitir os bens da declaração. Muitas pessoas pensam que a declaração é só o rendimento, mas está lá, gente, tem bens, direitos e rendimentos, é isso que você tem que declarar. Se está o campo lá, é porque a Receita está pedindo para você solicitar. E quem omite qualquer bem, isso é bem importante ressaltar, pode ser multado. Porque a Receita hoje tem acesso aos dados do Detran, dos cartórios de imóveis, dos bancos. Então, é muito fácil para a Receita, minimamente, aí, em tempos de IA, detectar essas fraudes, essas omissões e cobrar do declarante, inclusive multar. Então, esses são os principais erros. E dentro desses erros, Paulo, já te procurou alguém que tenha demorado muito para fazer, ou então já tenha aí 2, 3 anos de empresa e nunca te tenha feito alguma declaração aí, e vai ser bem mais complicado reunir isso de maneira retroativa? Sim, sim. Tiveram muitos casos de pessoas que trabalharam com ações, né? Muitos jovens que entram nesse mercado de ações, e até está mais flexível hoje em dia, né? Hoje em dia é menos obrigatório. Mas muita gente que operava em day trade e não declarava imposto de renda. Isso 2 anos, 3 anos, quando viu o CPF estava irregular. Então foram casos muito recorrentes que aconteceram nos últimos anos. Muitos jovens que investem no mercado de renda variável não conhecem a questão da declaração de imposto de renda, ou vão lá no YouTube, pesquisam, né, e fazem de qualquer jeito e tem problemas. Isso é muito comum. Paulo, agora uma coisa me chamou a atenção. Tu levantou aqui a questão de que a Receita tem como praticamente ter acesso a praticamente todas as movimentações que a gente faz. Eu costumo sempre dizer que se há um órgão público que funciona no Brasil, se chama Receita Federal, né? Por que a Receita ainda exige que a gente faça uma declaração se ela sabe tudo que a gente vai declarar? E ela sabe que se a gente declarar de forma diferente, está errado. Então, se ela sabe disso, por que ela quer que a gente declare? É porque no Brasil tudo é feito da maneira mais complicada, isso é bem verdade. Tudo é feito da maneira mais complicada. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, as coisas vêm simplificando um pouco mais. Mas na maneira que simplifica, fica também mais rigoroso. A declaração pré-preenchida é a Receita dizendo assim para você: eu sei da tua vida. Diz para mim... Tu quer me enganar ou não quer? Exatamente, eu sei da tua vida. Diz para mim a verdade. Então, a declaração, como o nome diz, é você declarar. Entendeu? Essa é a obrigação. Para você realmente informar para a Receita o que você tem, o que você ganhou. Só que tem detalhes também. A declaração de imposto de renda, ela vem cobrir um espaço que muita coisa a Receita não entende. É um assunto, inclusive, que é ponto de debate, né? Aquelas pessoas que fazem movimentação na conta da pessoa física, de negócio, de rolo, muita gente comercializa madeira ali na pessoa física, vai movimentar, que é totalmente, né, informal, e aí a Receita vê aquela movimentação, ela quer entender de onde veio. Né? Então vai muito para essas pessoas que estão na informalidade. Tá? Então a declaração ela vem suprir esse vácuo que tem desse público, que omite, né, que movimenta banco, né, como todo mundo sabe, a Receita tem acesso às movimentações financeiras e não é de agora, já tem um tempo, tá? Embora isso pareça polêmico. E aí a Receita também vem a cobrir esse público, né, com as declarações, não são só os assalariados. E também tem um detalhe, essa questão da integração é bem verdade
que ainda está caminhando a passos meio curtos. A Receita sabe e não sabe tudo. Tá? Eu vejo casos, por exemplo, de não vir as informações dos cartórios de imóveis, e vejo casos que vêm. Então, a tecnologia da Receita ela ainda está, não digo que está engatinhando, mas começou a andar agora. Muita coisa vem aí para ficar mais integrado e transparente, inclusive para as empresas também. Então, basicamente, se a gente for fazer uma comparação bem rasa, bem chula, a declaração pré-preenchida, né? Ela é basicamente, quando a sua mulher, meu amigo, ela chega para ti, ela já sabe que tu fez alguma coisa de errado. Mas ela olha para ti, ela te dá a chance de dizer, eu fiz errado. Tu vai mentir para mim ou tu vai falar a verdade? É exatamente isso que a Receita faz contigo. Ela diz, olha, eu sei o que tu tem. Tu vai dizer realmente o que tu tem ou tu vai querer mentir para mim? Sendo que eu sei o que tu já tem. É tipo isso, Paulo. Eu basicamente isso. Não, é muito isso. Eu sempre comparo a contabilidade com os casamentos, né? Com os relacionamentos. Então, a Receita é meio que isso também. Sim. Bacana, muito bom. O que acontece para quem nunca declarou, não sabe nem por onde vai? O que pode gerar de problema para essas pessoas? Então, para quem nunca declarou e é obrigado a declarar, o seu CPF pode vir a ficar bloqueado, né? E isso nos últimos anos tem acontecido bastante. CPF irregular, aí tu vai fazer tua movimentação bancária do nada, o Pix está bloqueado, a conta está inacessível, né? E meio que as pessoas se desesperam. As pessoas pagam muito para ver, né? Não, eu vou deixar seguir e ver o que acontece. Mas cada vez mais é mais recorrente os problemas, né? E o bloqueio do CPF é muito que tem acontecido bastante. Se declarar com erro. Se declarar com erro, quase que de imediato a Receita diz assim, sua declaração tem pendências. Ela diz até atrás do portal da Receita, né? Naturalmente. Corrija. Ela te dá uma oportunidade de você corrigir. Se realmente não tiver erros, porque foi uma desconfiança dela infundada, aí ela pede para você comprovar os dados que você tem ali. Se abre um processo, se manda a documentação. Hoje em dia está muito mais simplificado, né? Você não precisa mais ir até Tucuruí, por exemplo, para resolver esse tipo de coisa. Você resolve tudo por acesso por internet, tá? Mas geralmente ela dá chance para vocês corrigir, várias chances, tá? E esses erros, quais os mais comuns, assim, dia a dia? Mais comum, campeão de todos é a pensão alimentícia. As pessoas informam a pensão alimentícia e só é permitido informar a despesa com pensão alimentícia se ela for formalizada perante a justiça, tá? Se tiver um processo judicial ou escritura pública que formalize aquilo. Não adianta você colocar a pensão alimentícia que não foi formalizada perante a justiça, que você vai cair na malha fina. Aí o que é que acontece? A Receita, olha, comprova essa despesa com pensão alimentícia. Aí você tem que mandar a cópia do processo, a cópia da escritura. É muito comum ainda. Só que hoje em dia, lá na declaração, tu tem que colocar o número do processo, o número da escritura, não passa sem isso. Mas se mesmo assim tu insistir em botar o número errado, a Receita vai te pedir a cópia, e se você não vai apresentar, ela vai te dar uma chancezinha de corrigir, e se não, vai para multa. Porque você está se beneficiando de maneira ilegal. E ainda tem aquele acordinho que a pessoa faz entre o ex-marido e a ex-mulher, fez o acordo, achou que está dentro da lei e passou, sei lá, 1 ano pagando aquele valor. Quando ele informa, a esposa fala, não, ele está me pagando, mas eu não aceitei, ele ainda pode entrar na justiça contra ele. Sim, exatamente. Quando a gente vai fazer a declaração, que a gente lá no checklist tem essa questão da pensão, a gente enfatiza bastante. É judicial, tem acordo judicial, que muitas pessoas levam a crer que é e não é. Então tem que ter esse cuidado, né? Então tem que, na hora da declaração, realmente tem que ser muito criterioso nesse tipo de questão. Tá, vamos lá. Esse programa está indo ao ar, está estreando no mês de abril. Dia 19 de abril, sábado de aleluia, amanhã é Páscoa. Vocês estão vendo um monte de chocolate bonito, um monte de chocolate bacana, gostoso. Tá dando fome, tá? Esse chocolate da Cacau Show maravilhoso, mas estamos no mês de abril. E aí é a época do ano em que mais se fala em imposto de renda. E aí vem a pergunta: até que dia pode-se declarar, pode-se fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física? Então, o período de declaração de imposto de renda ele vai até 30 de maio. Ele se iniciou em 17 de março e vai até 30 de maio. Após esse período, você pode fazer seu imposto de renda também, só que aí vai incidir em multa por atraso, que é no mínimo R$ 165,74. E Paulo, tu levantou aqui uma questão também da restituição, né? E como é que a gente pode fazer, como é que o contribuinte pode fazer para melhorar essa restituição, para aumentar essa restituição dele? Então, isso é muito engraçado, porque
porque geralmente a gente atende servidor público, né, que a maioria não tem para onde correr, é restituído, é retido na fonte o imposto de renda, eles sempre estão muito ansiosos em fazer a declaração de imposto de renda logo, para receber logo, e eles sempre querem um valor maior, né, sempre ficam muito curiosos. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar minha restituição de imposto de renda? E a última dica é uma dica de ouro, que eu sempre faço para os nossos clientes aqui que nos procuram. Despesas com saúde. Qualquer despesa com saúde, à exceção de medicação, você solicita o recibo ou a nota fiscal de preferência e vai guarda ali, e no ano seguinte, na hora de declarar, você traz para o contador que vai fazer, ou você mesmo, e lança lá na tua declaração, tá? Despesas com educação regular, escola, faculdade, pós-graduação, isso também ajuda a melhorar a tua restituição. Deduz lá na base de cálculo e, consequentemente, aumenta a tua restituição ou diminui teu imposto a pagar, tá? Dependentes, pais, filhos, cônjuge, podem ser seus dependentes, desde que eles não tenham renda própria. Se eles tiverem renda própria, tem que informar na declaração. Eles vão deduzir na base de cálculo também para ajudar a melhorar a tua restituição. Os alimentados, que são as pessoas que recebem pensão alimentícia judicial. Mas a maneira mais benéfica, mais interessante, que pouca gente fala na hora de você melhorar a tua restituição de imposto de renda, é o investimento. Pode parecer contraditório. Um investimento com rentabilidade, que é algo que a gente, nas nossas conversas, sempre incentiva que as pessoas tenham reservas financeiras, além de você obter um retorno, né, no valor que você investiu, ele vai ajudar a diminuir a base de cálculo do teu imposto. Na prática, o que é que isso faz? Seu imposto é calculado em cima de 100, exemplo, ele vai ser calculado em cima de 80. Isso é redução da base de cálculo. E aí vai melhorar a tua restituição. É a previdência privada na modalidade PGBL, né? Esse tipo de investimento que você faz em qualquer banco minimamente organizado, vai te ajudar a reduzir até 12% da tua base de cálculo, né? Se você recebeu 100 mil, por exemplo, você pode deduzir ali 12 mil da tua base de cálculo, isso vai elevar lá, vai jogar lá para cima a tua restituição, ou vai diminuir teu imposto a pagar. Tu vai ter esse dinheiro reservado e com rendimento, e vai melhorar a tua restituição. Como o Brasil, as pessoas são um pouco financeiramente educadas, né? Elas não estão preparadas para isso, mas é algo que eu digo aqui para a equipe toda, é algo que é lição de casa para toda pessoa que você atender lá na frente, que você receber para a declaração de imposto de renda. Incentive esse tipo de investimento, porque a pessoa vai nos agradecer. Ela vai ter uma restituição maior e ela vai ter uma reserva financeira, né? E no nosso país as pessoas gastam mais do que ganham quase que sempre, né? E é algo que aqui no escritório, no dia a dia, a gente incentiva bastante. Legal. Muito bom. E para quem vai fazer a declaração pela primeira vez, quais os caminhos para se tornar mais fácil para essas pessoas? Caminho é ter um profissional de confiança. Se você se sente muito seguro, com pouco conhecimento, não peça para o colega da escola, do trabalho, se ele não for um profissional habilitado, é mais seguro. E embora o programa lá, ele é muito, como é que eu posso falar, autoexplicativo, ele vai numa sequência de informações, tem muita coisa que as pessoas não vão entender, mas elas vão ignorar, mas eu incentivo sempre que procure um profissional, né? Você não vai gastar tanto assim, geralmente não é muito caro, procure um profissional de sua confiança que tenha credibilidade no mercado para você, né? E ele vai te explicar direitinho. Gente, o processo de imposto de renda, ele não é só no período de março a maio, ele é eterno. Então, se tiver dúvida, qualquer situação, qualquer novidade, procure um profissional de sua confiança, ele vai te explicar com calma, direitinho, como é que você deve proceder. E eu sempre digo assim, olha, tua preparação para o imposto de renda começa hoje, então vai guardando teus recibos. O que é que acontece muito? O pessoal chega aqui na hora da declaração, teve despesas com saúde? Tive. Pegou recibo? Não. Mas eu vou lá atrás. Aí chego lá nas clínicas, nos laboratórios, eles não têm como fornecer nota fiscal do ano anterior. E aí a pessoa perde a dedução. Eu digo, ó, se eles não vão fornecer, peço para ele emitir uma nota com data de hoje. Então, é para você guardar para o ano seguinte. Mas sempre, só pague mediante nota fiscal. Porque isso vai garantir um benefício que é seu por direito. Acontece muito isso, e eu sempre digo, preparação para a declaração é todo o tempo. Né, para os nossos clientes empresários aqui, sempre a gente pergunta para eles, sempre que adquirir algum tipo de patrimônio, manda documentação para a gente já deixa arquivado para as próximas declarações. E aí você faz um processo tranquilo, sem correria,
né, realmente de maneira organizada, que é muito importante, sim. Além, gente, vamos falar a verdade, um imposto de renda bem feito, bem construído, tem seus benefícios também, não é só obrigação, né? Para a tua questão de crédito bancário é muito importante você apresentar uma declaração fidedigna, real, né? Que apresente o que você tem, porque isso faz a diferença, sim. E até para quem não entende a respeito da declaração, para quem eu lembro que acompanhava antigamente o jornal e não entendia, e assim, passava ali que 60% da população não informou. Aí tu fala, velho, é muita gente que não, às vezes não tem o conhecimento ou não correu atrás, porque exatamente é uma coisa, é anual. Tem muita gente dessas pessoas que vem aqui, não tem nada e joga simplesmente, fala, resolve minha vida. O que a contabilidade faz nesse caso? Tem muita gente. Na contabilidade ela insiste com as pessoas para que elas apresentem realmente a questão da maneira mais clara, para a gente fazer algo da melhor forma possível, né? Porque a gente preza muito por isso, então a gente é insistente. Muita gente não entende a nossa insistência, mas é para prezar a própria pessoa, o próprio CPF de problemas. Então a gente é bem criterioso, temos um checklist, então a gente faz pergunta a pergunta, então a gente procura fazer da melhor forma possível. Sempre o caminho para você que realmente não tem conhecimento, como eu falei, né? Não é prerrogativa do contador, qualquer pessoa pode fazer. Mas, para aquele que não se sente seguro ou não esteja disponível, disposto a estudar o regulamento da declaração, que não é pequeno, procure um profissional de sua confiança, que com certeza ele vai te orientar certinho. E o leão do imposto de renda, a malha fina, sempre a culpa nunca é da pessoa, nunca é da empresa. Sempre a culpa é jogada na costa do contador, não é isso? O contador carrega muito piano. Por isso que a gente se previne tanto, é tão criterioso, porque realmente para a gente fazer algo bem feito. Falei assim, foi até bom o Maurício ter falado isso aqui, porque é o que me veio a pergunta na hora, eu acabei não querendo te interromper. A gente falou algumas vezes, a gente usou esse termo aqui, malha fina, algumas vezes. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor para a gente, afinal de contas a gente está aqui buscando todas as dúvidas que possam surgir. Explica para a gente um pouquinho melhor o que é malha fina e por que todo mundo tem medo de cair nela. Então, vamos pensar na malha fina como uma peneira. A Receita está lá com todas as declarações aqui na peneira e naquela malha fina vão passar algumas declarações que têm indícios de fragilidades. Por exemplo, a questão da pensão alimentícia ou um excesso de despesas com saúde, valores muito altos. Então, passa ali naquela malha fina, cai aqui no colo da Receita e a Receita sinaliza assim, Maurício, Mário, eu quero saber mais sobre sua vida. Me apresenta, me documenta o que você disse aí na sua declaração para saber se você está falando a verdade. Então, basicamente é isso. É passar naquela peneira, naquela malha fina, cair no colo da Receita e a Receita questionar. Tem situações que potencializam essa possibilidade. Não é aleatório, tá? Os robôs da Receita, eles pinçam declarações que são suspeitas, digamos assim, excesso de despesa com saúde, né? Tá lá 30, 40 mil, ele vai te pedir o recibo. E vai fazer o link com quem disse que recebeu daquela pessoa. É a história do dentista. O dentista forneceu um recibo de 30 mil e aquele recibo na declaração de imposto de renda dele, pessoa física, tem que estar. Ou tem que estar linkado com a declaração da empresa dele. Então, tem situações, como eu falei, que potencializam os riscos. E a malha fina é isso, né? É a Receita trazer para perto dela e pedir, meu filho, me dê mais explicações aqui sobre o que você fez da sua vida, que eu quero saber. É muito incidente isso. Olha, tem situações que no outro dia que você informou a declaração, a pessoa está na malha fina. Já vi casos assim. Inclusive aconteceu esses dias. Né? E eu não digo que é muito incidente, porque a gente faz muitas declarações aqui, pouquíssimas realmente dão malha fina. Mas isso não quer dizer que você tem que se arriscar. Né? Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa põe uma informação lá que não é real, a Receita notifica para pedir explicações, você não visualiza, você não acompanha, e quando vê você chega só a cartinha da multa, porque perderam todos os prazos. Então, não é que existe uma alta incidência de malha fina, mas você não pode pagar para ver, né? E tem situações que realmente aumentam o risco. E assim, existe uma lenda urbana, não sei se é verdade ou não, e é isso que eu quero a resposta, de que se você caiu na malha fina uma vez, todo ano vai cair. É verdade isso? É lenda urbana. Não vejo um exemplo da questão da pensão alimentícia, né? Muito recorrente, porque realmente acontece muito.
Em um belo ano a Receita pede lá a comprovação do acordo judicial, né? E você informa. E aí nos outros anos não necessariamente tem que acontecer. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que está num processo na Receita, né? Que ela questionou ele há 4 anos. Todas as outras declarações dele ele recebeu. Aquela que está ainda em análise, ele ainda está com ela pendente. A Receita é muito lenta. Mas não quer dizer isso é apenas uma lenda urbana mesmo. Tá? Ninguém vira freguês da Receita assim não. Receita não gosta tanto de você assim, não. Tá. Paulo, para quem faz muitos movimentos na pessoa física, na conta da pessoa física, como é que ela faz para declarar essa movimentação? Então, isso é uma coisa muito comum que acontece, um questionamento muito recorrente e chega a ser engraçado. Geralmente as pessoas movimentam todo ano sem pensar em nada. Aí lá em março do ano seguinte, como é que eu faço para declarar? Tá, vamos lá. Você movimentou muito dinheiro, mas referente ao que exatamente? A gente precisa entender de onde é que veio esse recurso, né? Porque o simples fato de declarar não quer dizer que vai dar legalidade ao que você fez, o que você movimentou. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para o cliente é referente ao quê? Né? Exemplo, né? Eu comercializo, né? Produtos e é na minha pessoa física. Tá, o primeiro conselho que eu te dou, formalize, abra um CNPJ. Quando a gente nasce, a gente ganha um CPF como pessoa física. Quando o seu negócio nasce, ele tem que ganhar um CNPJ, tá? Para que a movimentação seja lá, inclusive isso é mais barato, tá? Falando de tributação. Mas, enfim, a segunda pergunta que eu vou fazer, depois dele me esclarecer a origem, é: você teve um controle do que realmente você lucrou durante esse período, essa movimentação? Você tem isso? Gente, e é muito comum não ter, né? É muito normal. É muito comum não ter. Não tenho, eu tenho. Então vai ficar uma coisa assim bastante aleatória. Eu digo assim, olha, se o auditor ele pegar a tua declaração para analisar e comparar com a tua movimentação financeira, provavelmente ele vai deduzir e vai arbitrar um imposto, ele vai dizer assim, tu vai pagar tanto pelo que tu movimentou lá. E se tu movimentou 1 milhão e ganhou 10 mil, e tu pagar um imposto em cima do 1 milhão, quanto que vai ser caro? Então, profissional liberal, isso é muito comum para ele. Você optou para trabalhar na pessoa física, tenha controle do que você faz. Tenha controle do que você ganha. E se puder, faça o carnê-leão mês a mês, recolha o imposto. E mais importante, tenha do seu lado um profissional que você confia. Porque ele vai te orientar devidamente, tá? Mas aí, no caso prático, o que termina acontecendo? Ele termina dizendo assim, não, declara X por mês para mim. Declara 5 mil, declara 2 mil. E isso não tem nenhuma relação com a realidade, ele está sendo aleatório. Sim. E isso aí incorre no risco da Receita Via te cobrar. Mas, gente, entenda, o trabalho tem que ser preventivo. Você tem que pensar antes de fazer e não fazer e depois pensar no que fazer, porque não tem mais como corrigir depois que passou o dinheiro na conta. Tá? E isso é mais comum do que a gente imagina. E o cliente difícil, cliente enjoado, que creio que a contabilidade consultiva ela venha a informar, olha, muito difícil você ter passado para essa conta 1 milhão e você colocar que 2 mil vai passar. E aí a contabilidade vai instruir que não passe aquele valor. E o cliente bater na mesa e falar assim, não, eu quero que você passe, que vai passar, não se preocupe, passou com o meu amigo, vai passar o meu também. Como procede isso aí? Porque vai dar um problema futuro, ainda vai gerar um problema para ele. Então, a gente traz o nosso cliente para o nosso lado. Cliente, vamos conversar aqui. Preciso lhe esclarecer dos riscos. Olha, você está ciente assim, vamos montar um planejamento. Tá, mesmo assim o cliente decide correr o risco, ele tem que entender que a responsabilidade vai ser dele. Né? E para mim eu vou ficar muito tranquilo quando o meu cliente disser para mim, e eles sempre dizem, graças a Deus, não, eu estou ciente, eu entendi, eu compreendi. Para mim é o mais importante. Porque assim, o ônus e o bônus é do dono do recurso, é do dono da conta. Sim. Então ele decide, eu não posso decidir nada por ele. O máximo que eu vou fazer é orientar. O nosso trabalho, basicamente, é um trabalho de educador. É orientar, trazer para as pessoas os caminhos que elas vão escolher e elas decidem sempre. Sempre é o empresário, sempre é o contribuinte que decide. Porque no final ele ganha e ele perde. Né? A gente está fazendo a nossa parte, da melhor forma possível. Agora vamos falar um pouquinho da RMC, né? Esse espaço maravilhoso que a gente está aqui, que a gente grava todos os nossos episódios do Papo Pro. Né? Então fala um pouquinho para a gente como é que é o trabalho da RMC hoje, como é que ela se diferencia no mercado e num mercado que está tão efervescente que nem está esse mercado de Tailândia. Então, a RMC ela passa por um momento assim, de grande transição. Né?
Graças a Deus a gente vem tendo muito sucesso aqui no trabalho que a gente tem feito, principalmente nos 2 últimos anos, né, com algumas atitudes que a gente tem tomado. Então a gente é muito satisfeito. A economia da cidade de Tailândia está muito aquecida, é bem verdade isso. Todos os dias a gente recebe demandas de empresários, né, de pessoas com dúvidas, então isso é muito satisfatório. E a RMC ela traz tudo que a contabilidade tradicional apresenta, e eu digo que é o nosso café da manhã. Tá? A gente tem que entregar a folha, o imposto, aquela parte que as pessoas pensam que é a parte chata, mas digamos assim, que é o necessário. Eu digo, gente, equipe, isso a gente entrega no café da manhã, tá? Igual todo mundo faz. Agora, o nosso almoço, nossa janta e nosso lanche vai ser a contabilidade consultiva. Você vai estar próximo do seu cliente, você vai estar mantendo contato com ele, você vai estar sentindo ele, né? Vendo quais são as dores, observando o crescimento, trazendo informações realmente úteis para o negócio, porque disso as pessoas são muito carentes. Tá? O empresário ele não pode se eximir da responsabilidade de buscar informação, de estudar, de se informar. Isso é uma grande verdade e que muitos empresários, infelizmente, não tratam isso como prioridade. A prioridade deles muitas vezes é vender, comprar, mas a informação é muito útil. Mas o papel do bom profissional de contabilidade, dessa nova geração de contadores que estão chegando aí, e que aqui na RMC está cheio de novos contadores, graças a Deus, é realmente ser útil, de verdade, né? Ser o que de fato a contabilidade é, coração dos negócios, né? A geração de riqueza do país, é isso que tem que ser propagado. E a RMC traz isso aqui para o município de Tailândia, traz para muitos municípios aqui na região do estado do Pará, de Belém até o sul do Pará, Novo Progresso, Uruará, e para outros estados também. Então hoje a gente consegue, numa estrutura que propicia muita questão de tecnologia, estrutura física, os melhores softwares, a equipe toda qualificada, né? A gente só trabalha com pessoas que são da área, a gente não contrata ninguém que seja minimamente estudante de contabilidade, pode ser do primeiro período, mas que queira desenvolver uma carreira na área, porque a gente quer trazer riqueza técnica, né? E quer trazer pessoas realmente que entendam do que estão fazendo e que queiram crescer e se organizar. Então, nosso propósito aqui é fazer a diferença sempre, sempre, sempre. Tá? Seja para o pessoa física, para o produtor rural, para o empresário, a gente atende todos os nichos aqui na cidade, né? Muitas empresas do ramo do comércio, muitos produtores de dendê, que são nossos primeiros clientes lá atrás, e muitos produtores dessa nova safra aí de pessoas que estão chegando na cidade, né? Pessoal do agro, pessoal da soja, do milho. Então, é um novo público, né, algo que a gente está recebendo com muito carinho, com muito sucesso. E é um público que vem... vocês também têm essa pegada muito de especializado no agro, né? Eu acredito que tenha sido... me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito ter sido o primeiro escritório que teve essa especialidade, essa especialização em atender o público agro, né? Exatamente, a gente é nichado, dentre os nossos nichos principais de trabalho está o agro, porque a gente tem 12 anos de experiência no agro, né? A gente não está surfando nessa onda de agora, a gente está com a agricultura, com a pecuária desde o nosso início, lá com dendê, com gado lá atrás e hoje com os novos produtos que estão aí na cidade. A gente tem uma tributarista, que é a Rita, especializada nessa área. A gente tem profissionais de formação na área do agronegócio, então a gente tem muita lenha para queimar nesse ramo. Tá? É uma especialidade nossa, que vem atender nesse público crescente que está aí na cidade, que muitas vezes se sente perdido, né? Que quer algo que realmente ele se identifique, que sabe que vai atender a área dele com clareza. Mas a gente também tem um nicho muito especializado, que é o ramo de autopeças. Hoje, é um dos principais mercados que a gente atende hoje, é o ramo de autopeças. A autopeças tem muitos benefícios fiscais e a gente é especialista nessa área, atende um grande público de mecânicos e lojas de autopeças, porque realmente é algo que a gente vê com muito valor, com muito potencial e com muitas possibilidades de bom negócio. E eu aproveito até para salientar mais uma coisa aqui em relação à RMC, que é algo que a TMD trouxe isso logo no começo. Eu crio essa relação exatamente com isso. A gente trouxe nisso na TMD o fato da pessoa não precisar sair de Tailândia para ter um serviço de qualidade. E a gente já trouxe aqui nesse programa profissionais que já estiveram sentados aí nessa cadeira com a mesma prerrogativa.
Tu não precisa sair de Tailândia para ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, que muitas vezes a gente acharia que só teria fora. E eu acredito que a RMC traz muito essa prerrogativa também, né? Na verdade, estão pessoas vindo de outras cidades para serem atendidas em Tailândia. Isso é muito motivo de orgulho para a gente. Né? A gente consegue atender empresas de capitais. Sim. Quando, na verdade, seria um caminho inverso, né? Sim. E nós temos essa tranquilidade, essa segurança. A gente investiu numa mega sede, né, com conceitos vindo de lugares maiores, de grandes cidades, que privilegiasse tecnologia, modernidade, beleza, porque a nossa cidade merece isso. Sim. A nossa cidade merece o melhor. E a gente tem que dar o melhor para ela. Então a gente acredita muito nisso, acredita muito na tecnologia para aproximar as pessoas, né? A contabilidade não vive só de atendimento presencial, a tecnologia está aí para nos ajudar, então a gente consegue atender qualquer pessoa no Brasil. Tivemos atendimentos no exterior, em Portugal, então a gente tem uma expertise muito boa para atender qualquer tipo de público. Naturalmente nós somos especialistas mais em algumas áreas, mas hoje eu te garanto que a gente atende todas as áreas com tranquilidade, com riqueza de detalhes e com muita segurança. Maravilha. E olhando para o futuro, Paulo, quais os planos da RMC para continuar crescendo aí, enfrentando os desafios que vêm surgindo todos os dias? Como eu falei no início da nossa conversa, o meu grande desafio é manter o nível lá em cima, com o crescimento da nossa equipe. Né? A gente tem uma dificuldade de contratar, né? Porque as pessoas hoje têm uma cultura um pouco diferente com relação à dedicação a estudos, né? À formação, a gente tem essa dificuldade. Mas a gente não desiste, a gente segue investindo nos jovens, né, nas pessoas que realmente estão na contabilidade por amor e vamos treinar. Nosso grande desafio realmente é manter o nível da equipe condizente com o que a gente acredita, que é a contabilidade consultiva. Eu digo assim, meninos, vamos ser consultivos aqui, tal situação, tal situação. Então a gente está, meu grande desafio hoje é isso, diariamente incentivar isso. E para o nosso futuro, a gente visa realmente, o nosso maior objetivo é ser referência em contabilidade no município. É quando as pessoas pensarem em contabilidade, ligarem a nossa marca, todas as pessoas. Esse é o nosso maior objetivo, porque a gente realmente quer ser o porto seguro. Né? Quando eu precisar de uma informação realmente que tenha credibilidade, que tenha confiança, eu sei onde eu vou procurar. É aquela equipe na Travessa Veros. Então esse é o nosso maior objetivo. Para levar segurança, crescimento para as empresas, mais empregos, né? Mais negócios, mais CNPJs vivos. Nosso maior orgulho é registrar funcionário. Né? A gente tem muito prazer nisso porque ali a economia crescendo e se desenvolvendo, são mais pessoas sendo cidadãs. Então, o nosso maior objetivo é isso, realmente ser referência no mercado, né? E realmente estar na ponta da língua das pessoas. Maravilha. Beleza, Paulo. A gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso papo. E antes de encerrar, eu quero abrir a câmera para ti, para tu dizer onde as pessoas te encontram, onde elas encontram a RMC, nas redes sociais e onde elas se encontram fisicamente também. E a câmera é tua, o espaço é teu. Pode falar com o nosso público aí, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer ao Maurício e ao Amaro pela oportunidade de trazer um pouco do nosso negócio, da nossa realidade, né? Apresentar que a contabilidade é algo muito bonito, é algo muito prazeroso. Para mim é uma carreira muito, muito, muito satisfatória, então eu sou muito feliz no que eu faço e realmente todos que estão aqui são muito felizes. Nosso escritório está aberto a todos, inclusive eu incentivo muitas pessoas a virem aqui, conhecer nossa estrutura, se inspirar nela, ver o quanto que ela foi feita com amor e com carinho. E também usufruir do nosso serviço. A gente está localizado aqui na Travessa Veros, bem atrás da Igreja Católica, mas também temos nossas redes sociais, @RMC Contabilidade, que é o nosso Instagram, nós temos Facebook, LinkedIn, temos o nosso site, contabilrmc.com.br, estamos disponíveis em todos os meios, em todas as redes sociais, para atender todos os públicos, desde o estudante que de repente pleiteia um estágio, até o empresário que está começando, até o maior empresário do município. Temos prazer em receber as pessoas aqui e somos muito orgulhosos. E reforçar que nosso espaço tem uma parte que é o coworking, que é aquele aluguel do espaço com serviços, né? A nossa sala de reunião, nossas salas também estão disponíveis para quem quer um espaço para trabalhar ali momentaneamente, 1 hora, 2 horas, 2 dias, a gente tem isso disponíveis. Para os nossos clientes o uso é gratuito. Então, para o público em geral, a gente cobra valores a preço de mercado, para que as pessoas realmente tenham a tranquilidade para trabalhar. Se você não tem um espaço, ou vem de fora, precisa ali o vendedor, precisa de um momento ali com internet, tudo disponível, a gente tem isso aqui para vocês também. Beleza, Paulo, muito obrigado. Obrigado pela parceria de sempre aqui da RMC. Paulo, que é nosso parceiro de sempre, o Paulo já foi palestrante do nosso Connect,
topa tudo que a gente traz aqui. E eu quero agradecer mais uma vez por ter elucidado tantas dúvidas aqui sobre o assunto de declaração do imposto de renda de pessoa física e por trazer sempre o conhecimento para a gente e por topar participar com a gente aqui. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado Maurício, obrigado Paulo, obrigado equipe da TMD. E o Papo Pro é uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos disponibiliza o espaço para fazer a nossa gravação. O episódio de hoje do Papo Pro tem o patrocínio de Posto de Churrascaria Santa Clara, Cacau Show Tailândia, localizada lá na Avenida Belém, número 82B Centro, Boca Rosa Store, aqui você fica mais linda. Start Comunicação Visual, impressão de qualidade com criatividade é aqui. E Start Fit, chique é ser saudável. Muito obrigado a você por ter acompanhado mais episódios do Papo Pro. Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, que semana que vem tem mais um episódio para você. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou o Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.